Agro, seu programa de entrevistas sobre o mercado internacional e o setor agropecuário. Hoje, no nosso programa, eu tenho o prazer de entrevistar o embaixador Inácio Ibanhez. Ele que é diplomata espanhol e que atualmente está à frente da representação da União Europeia no Brasil. Embaixador Inácio, é um prazer ter o senhor aqui com a gente hoje conversando no Mundo Agro. É um prazer para mim também, Lígia, estar aqui com todos vocês. Embaixador, para a gente começar a nossa conversa sobre esse relacionamento tão importante entre o Brasil e a União Europeia, eu queria primeiro que o senhor explicasse um pouco o que faz a representação da União Europeia no Brasil, porque a gente sabe que aqui em Brasília a gente tem a representação de vários países, da Alemanha, da Espanha, que é o seu país de origem, da França, Portugal. Então, qual que é a diferença entre o trabalho dessas embaixadas e da representação da União Europeia? Muita boa pergunta, muitas vezes temos esses mesmos questionamentos, não, de diferentes lugares. A União Europeia é uma união de países, então é uma união que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, depois de um século onde tínhamos combatido uns contra outros e no momento que surgiu um projeto que eu acho que é um projeto de paz, um projeto de desenvolvimento realmente para trabalhar juntos, todos os países que queriam ser parte da União Europeia. É uma união baseada em valores, está o valor da democracia, do respeito dos direitos humanos. Então, os países que, sendo europeus, cumprem com esse ideário, vamos dizer, para o futuro, têm a possibilidade de ser parte deste projeto. E neste projeto temos algumas áreas onde, juntamente, todos os países da União Europeia decidem que vão fazer um trabalho em equipe. Por exemplo, na política comercial, decidem no momento dado que é melhor fazer as negociações comerciais com parceiros, terceiros parceiros, fazer essas negociações juntos e não cada um por seu lado. Há outras áreas onde, ao contrário, os Estados-membros decidem que querem continuar a fazer as coisas mais cada um do seu lado, mas sempre com uma ideia de cooperação. Então, quando isso começou já a ter uma vocação não somente no interior da União Europeia, mas também para o exterior, começou a se notar a necessidade de dotar também a União Europeia de uma representação exterior. E isso são as embaixadas, as delegações da União Europeia fora. Vão se centrar no âmbito das competências que são próprias da União, vão também trabalhar com os Estados-membros, cada um deles continua a ter suas embaixadas em todo o mundo, e há um trabalho mais bem de coordenação. Então, somos uma coisa um pouco particular dentro do mundo internacional, mas eu acho que somos um projeto muito bem sucedido. Conseguimos, graças justamente à União Europeia, ter um período mais longo da história da Europa de paz, de desenvolvimento, fizemos muito juntos e eu acho que agora o projeto continua com essa mesma vitalidade desde o início, já mais focado em áreas determinadas e aqui, por exemplo, com a relação com o Brasil, é um exemplo muito positivo. Fazemos muitas coisas juntos, os Estados da União Europeia, pode ser no âmbito comercial, mas também no âmbito da pesquisa, no âmbito econômico, dos investimentos, muitas coisas que fazemos juntos, mas também trabalhamos com a equipe, que falamos a equipe europeia, onde realmente os Estados-membros, cada um deles tem a sua própria forma de fazer as coisas, mas sempre em coordenação. Esse é um elemento bem importante do projeto europeu. Que bom, eu acho que a gente conseguiu fazer um esclarecimento, então, inicial, né, sobre essas funções da União Europeia aqui no Brasil, e um tema que a gente tem tratado muito sobre a União Europeia, que saiu nos jornais, enfim, está em todo lugar, é sobre o acordo que a União Europeia, o acordo comercial, o senhor falou que é uma das competências da União Europeia negociar a parte da política comercial, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, do qual o Brasil faz parte. Então, eu queria saber do senhor, do ponto de vista europeu, qual o interesse da União Europeia no Brasil, em específico, é claro, né, no setor do agro, dos insumos, investimentos aqui nesse setor também, que é o setor que nos interessa mais no programa. A União Europeia acredita no livre comércio. Primeiro, seu próprio desenvolvimento interno, realmente a criação de um mercado único dentro da União Europeia foi um dos primeiros grandes objetivos. Então, desse ponto de vista, a experiência da União Europeia é uma experiência que acredita na liberdade, que acredita na possibilidade de intercâmbios de um lugar e de outros. Então,
Depois que o mercado interno foi feito, ao mesmo tempo que o mercado interno foi feito, tivemos a convicção que tínhamos que estabelecer relações também com o resto do mundo. E a União Europeia é um grande defensor de acordos de livre comércio com todos os parceiros que têm interesse nessa direção. E realmente aqui, no âmbito da América Latina, a União Europeia hoje em dia tem acordos de livre comércio com praticamente todos os países. Uma das áreas que justamente ficavam ainda por ser finalizado este acordo era com os países do Mercosul. Foi uma negociação muito longa, 20 anos de negociação. É verdade que não os 20 anos foram com a mesma intensidade, algumas vezes por o lado europeu, outras vezes por o lado dos países do Mercosul, mas recentemente, até chegar o ano passado, esse esforço, vamos dizer, do lado dos países do Mercosul e dos países da União Europeia foi realmente orientado para finalizar essa negociação. Que são os objetivos da União Europeia com o acordo? São os mesmos que temos com todo o resto do mundo. Para nós, o livre comércio vai gerar riqueza, e isso é bom para as duas partes, vai gerar riqueza aqui, no lado dos países do Mercosul, também lá nos países da União Europeia. No caso dos países do Mercosul, como temos, ademais, uma concordância com os grandes valores que nós defendemos, falava antes da democracia, do respeito dos direitos humanos, decidimos que não íamos ficar somente tendo um acordo de livre comércio, que seria já importante, mas não é realmente suficiente com os países tão próximos da União Europeia, como é o caso dos países do Mercosul, e fizemos a opção de fazer um acordo de associação. O acordo de associação é muito mais abrangente, tem o componente de livre comércio, sem dúvida, mas tem também uma aposta de ir junto no caminho em âmbitos tão importantes como é, por exemplo, o desenvolvimento sustentável, mas também a pesquisa, desenvolver esforços de pesquisa conjunto. Então, realmente, o acordo União Europeia-Mercosul, eu diria que é uma aposta juntos que estamos fazendo os países do Mercosul e os países da União Europeia para caminhar juntos e pensando, e essa é a nossa aspiração, que juntos vamos ser mais fortes, vamos poder desenvolver as duas partes do Atlântico de uma forma muito mais profícua para os diferentes parceiros, e essa é a aposta, é uma aposta realmente de futuro. Pensamos que no caso dos países do Mercosul, também eles concordam conosco, realmente vimos no processo nos últimos tempos da negociação, sobretudo ainda com o presidente Temer, que foi realmente aqui no Brasil uma mudança importante, porque ele insistiu em que isso tinha que ser uma prioridade do governo. Quando chegou o governo Bolsonaro, essa mesma prioridade foi reiterada, eu diria que ainda mais, realmente o acordo União Europeia-Mercosul ficou como um dos elementos importantes na agenda da liberalização da economia brasileira, e nós realmente estamos convencidos que isso vai ser um elemento muito positivo para as economias dos países do Mercosul e para as economias do lado da União Europeia. Eu acho que, como falamos logicamente para pessoas diretamente, para os países tanto do Mercosul como da União Europeia, para os consumidores vai ser um salto para diante muito importante. Vamos poder ter produtos mais competitivos, produtos a melhor preço nos dois lados do Atlântico. As nossas empresas vão poder competir melhor no mundo globalizado e, desse ponto de vista, realmente o acordo é uma aposta, eu diria, com muita força, mirando para o futuro. Embaixador, mas o senhor mencionou que o acordo demorou muitos anos para ser negociado, né? Ele foi anunciado no ano passado, ainda tem todo um trâmite para ele realmente entrar em vigor, a gente sabe disso. Mas a gente tem que falar também das questões difíceis, né, embaixador? Então a gente sabe que esse acordo tem enfrentado muita polêmica e às vezes até críticas, tanto de autoridades públicas de países da União Europeia, como também da sociedade civil, tanto na Europa quanto aqui no Brasil. E existe uma crítica muito comum de que esse acordo, ao gerar mais comércio com os países do Mercosul, em específico com o Brasil, ele também vai gerar maior impacto ambiental ou vai ter impacto sobre atividades como o desmatamento da Amazônia. A minha pergunta para o senhor é, depois de tanto tempo, ainda não tem um consenso entre as autoridades, entre as lideranças europeias? E um segundo questionamento, será que esse acordo ele não poderia simplesmente estimular o comércio lícito, já que a gente sabe que
essas atividades são atividades de desmatamento ou de exploração ilegal, né, são ilícitas, ou seja, elas não entram geralmente nas correntes de comércio internacional. Então, o acordo ele não teria o condão de fazer exatamente o oposto do que algumas entidades vêm criticando e estimular o comércio lícito e o desenvolvimento sustentável de regiões como o Brasil, que precisa tanto desse tipo, desse impulso, desse mercado que compre os produtos no valor que ele tem, que é o valor também de proteção dos biomas brasileiros? O acordo, como eu falava, não é somente um acordo de livre comércio, é um acordo de associação. Então, está baseado em uma série de princípios, de valores que são importantes para as duas partes. Não? Eu falava da democracia, eu falava dos direitos humanos, eu falei também do desenvolvimento sustentável e é um elemento importante. O acordo mesmo tem um capítulo que se chama Comércio e Desenvolvimento Sustentável. A base desse capítulo é justamente compreender que o comércio, sendo muito bom, tem também limites. Você não pode comerciar tudo e não pode comerciar de uma forma que vai ser ruim para diferentes elementos. Por exemplo, o desenvolvimento sustentável, mas também os direitos humanos. Então, esse capítulo do acordo é bem importante e nós achamos que justamente, como você falava, que uma vez que o acordo esteja em vigor, justamente os anseios das pessoas que pensam que têm que justamente que proteger o meio ambiente, que têm que conseguir defender, proteger os direitos, por exemplo, dos trabalhadores, vão ser respeitados. Então, acho que é importante e, sem dúvida, o acordo vai ser muito positivo ao respeito. Como o acordo justamente se baseia em esses valores, uma coisa que é bem importante é que tem que existir durante todo o processo a confiança entre os parceiros. Quando você faz um acordo, seja um acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul, mas seja também um acordo no âmbito da atividade agrícola, o primeiro elemento do acordo é a confiança. Você não faz um acordo com uma pessoa que você não tem confiança nele. Então, tem que ter essa confiança. E é verdade que aqui, no caso da relação entre a União Europeia e o Mercosul, durante todo o processo de negociação, tivemos um grande esforço, eu diria, das duas partes, realmente, para estabelecer tudo muito claro no acordo. E por isso, nós acreditamos que o acordo, tal como está, é bom para as duas partes. Não é preciso reabrir o acordo. Realmente, essas preocupações que estão na opinião pública brasileira, na opinião pública europeia, respeito ao acordo, estão muito bem respeitadas. Mas é verdade que o que rodeia o acordo, agora temos nos últimos tempos, eu diria desde a partir do ano passado, depois da finalização da negociação, temos algumas situações que têm criado desconfiança. Eu estou falando em particular da situação do desmatamento na Amazônia, os fogos e a falta do controle por parte do Estado brasileiro dessa situação. Então, isso tem criado uma situação de desconfiança e isso que temos que conseguir restabelecer, sem mudar o acordo, porque, insisto, o acordo é bom como está, tem todos os elementos que tem que ter, mas sim, recriar essa confiança e para isso estamos estabelecendo um diálogo que eu acho que está funcionando muito bem com as autoridades brasileiras, sobretudo depois da criação do Conselho Amazônia, que foi, eu acho, uma decisão muito positiva por parte do governo brasileiro. O fato de que esse conselho está presidido por o vice-presidente Mourão dá sem dúvida confiança. O fato de que temos recebido seguridades por parte do governo brasileiro de que vão fazer esse esforço realmente para responder a essa preocupação, reduzir esse desmatamento, aplicar realmente a legislação brasileira, que é uma legislação muito moderna. Vocês têm um código florestal que realmente tem todos os elementos para dar certo. O que falta é que esse código seja realmente aplicado por as forças de segurança, que seja fruto realmente de investigações judiciárias quando há dúvidas de que alguma das partes não está cumprindo. E isso é o que nós precisamos agora, restabelecer essa confiança. E uma vez que essa confiança vai ser restabelecida, e pensamos que isso vamos conseguir nos próximos meses, poderemos voltar outra vez a retomar esse processo, a chegar à assinatura e poder apresentar o acordo
para os parlamentos, tanto o Parlamento Europeu como os parlamentos dos Estados-membros. Então, o que temos que fazer agora é um esforço de confiança, insistindo em que o acordo é um bom acordo, que tem todos os elementos que tem que ter, mas que temos que conseguir restabelecer, demonstrando realmente por parte do governo brasileiro que há uma vontade de interromper esse desempenho negativo que temos registrado 2019 e 2020 respeito ao desmatamento, respeito de alguns fogos não controlados. Esse é o esforço que temos que fazer agora e eu tenho a percepção que o governo brasileiro tem compreendido essa mensagem, está trabalhando na boa direção e os últimos contactos que tivemos entre a parte brasileira, sobretudo com o ministro de Relações Exteriores, Araújo, com o vice-presidente da Comissão, Dombrovskis, que é agora a pessoa que está chefiando esse processo do acordo União Europeia-Mercosul, e essa conversa foi boa e agora temos que estabelecer quais são essas condições, insisto, para restabelecer a confiança entre o Brasil e a União Europeia, entre os países do Mercosul e os países da União Europeia. Embaixador, mas uma coisa disso tudo que o senhor trouxe, né, sobre a questão do desafio ambiental que o Brasil tem, de fato é grande, a gente já fez muito, mas ainda, como todos os países do mundo, ainda tem o que avançar. Agora, quando a gente fala da produção agropecuária, e principalmente da produção que é revertida para o comércio internacional, a gente está falando de uma produção de ponta, que, de um modo geral, tem grande preocupação ambiental e que é regida por uma legislação tanto trabalhista quanto ambiental bastante rígida, muitas vezes mais rígida até do que na própria União Europeia. Então, nós temos hoje padrões de proteção ambiental que não existem em correlação na União Europeia, né? O produtor no Brasil ele é responsável por um grande número de reserva legal, que é uma reserva florestal dentro da propriedade, sem qualquer tipo de remuneração para o produtor, uma obrigação, por exemplo, que o produtor na Europa não tem. Então, é comum a gente ouvir dentro do setor agropecuário também uma reclamação de que muitas vezes parece que existem apenas imposições sobre a produção no Brasil, sobre o produtor, cobranças, né, para o produtor brasileiro, mas que nem sempre essas cobranças são revertidas também internamente nos outros países e, obviamente, falando muito da União Europeia, como a gente tem essa aproximação, isso é uma crítica comum também que se escuta no setor agropecuário com relação aos europeus. O que o senhor acha disso? Como distensionar nesse ambiente? É simplesmente uma cobrança do Brasil? Não há também um dever de casa a ser feito no setor agropecuário europeu com relação ao desafio ambiental? Sem dúvida, a União Europeia é bem ciente que no passado fez coisas erradas e que quer fazer as coisas mirando para o futuro de uma forma positiva. Nós temos o nosso Green Deal, que falamos, não? No nosso Acordo Verde, que é um acordo bem abrangente, que justamente vai exigir aos produtores, seja no âmbito agrícola, mas também no âmbito industrial e dos serviços, vai exigir uma transformação radical. Nós acreditamos que temos que fazer internamente um grande esforço para estar à altura dos desafios, que são desafios globais, desafios dos câmbios climáticos, desafios para a preservação da biodiversidade. Então, nós temos muitos deveres de casa, sem dúvida, a fazer e não temos que nos ocultar detrás disso. Ao contrário, estamos fazendo, já fizemos umas transformações no âmbito do nosso sector agrícola nos últimos tempos, estamos fazendo, por exemplo, no âmbito da reflorestação, um esforço impressionante, onde estamos realmente recriando muitas das nossas riquezas naturais que estavam perdidas, porque fizemos as coisas no passado, não fizemos as coisas tão bem, então isso aceitamos claramente e queremos justamente aprender também de parceiros que fizeram as coisas bem, como é o caso do Brasil. Então, esse esforço da casa vai ser feito, isso é justamente a nossa agenda verde, e a nossa agenda verde vai exigir muito dos nossos produtores agrícolas, dos nossos produtores industriais, dos produtores, por exemplo, no âmbito energético. Nós temos um mix energético que não é tão verde como é o mix energético brasileiro, então temos que aprender essa transformação, estamos fazendo os investimentos muito fortes em energias renováveis e vamos continuar a fazer mirando para o futuro. No âmbito do agro, temos uma política que queremos desenvolver, que é justamente para melhorar todo o processo, como nós falamos, desde a farm, desde a produção agrícola até o fork, que realmente é quando a pessoa já vai comer esse produto. Então, toda essa transformação que vamos fazer da farm do fork
é um dever fazer interno. Mas, logicamente, também nós pensamos que temos que continuar a desenvolver as nossas relações com os nossos parceiros. Reconhecemos muitos dos esforços que, no caso brasileiro, tem feito. Por exemplo, você falou das atividades agrícolas. Nós sabemos que vocês são, em primeiro lugar, muito competitivos, mas também muito respeituosos com o meio ambiente. E, logicamente, isso não é a origem da nossa preocupação. Nós não estamos preocupados por as coisas que estão bem feitas aqui no Brasil. Estamos preocupados com as áreas onde pensamos que algum progresso pode se fazer. E é no âmbito, por exemplo, na região amazônica. E fizemos há pouco tempo uma visita à região amazônica, convidados por o vice-presidente Moral. Foi uma visita excelente de um grupo de embaixadores. Pudimos ver, por um lado, as dificuldades de gerir uma região tão grande, mais grande que muitos dos Estados-membros, e muitos dos Estados-membros quando você coloca eles juntos. Então, o desafio que a Amazônia representa para o Estado brasileiro, nós somos bem cientes, mas também vimos, da mano do vice-presidente, como também tem atividades ilegais, sobretudo no âmbito do tráfico madeireiro, também de algumas atividades ilegais no âmbito da mineria, atividades que são contrárias ao desenvolvimento sustentável. Então, nós lá queremos trabalhar com o governo brasileiro para ajudar nessa direção. Para nós, o desenvolvimento sustentável não quer dizer somente proteção, não quer dizer que somente temos que ficar protegendo o que temos, mas, logicamente, também temos que criar riqueza, porque as pessoas, seja na região amazônica, seja no conjunto do Brasil, precisam se desenvolver. Então, essa ideia de que a União Europeia somente está preocupada por a proteção não é verdade. Nós acreditamos no desenvolvimento sustentável, acreditamos que o Brasil tem umas grandíssimas riquezas lá na Amazônia, mas também em outros lugares do país, e o que queremos é ajudar justamente para essa aposta de desenvolvimento sustentável. E pensamos, e isso é bem importante, que com o acordo estaremos muito melhor. Por quê? Porque o acordo tem todo esse capítulo que eu falava antes de desenvolvimento de comércio e desenvolvimento sustentável, tem um recordatório sobre alguns dos grandes acordos internacionais do que o Brasil é parte, por exemplo, o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Nós queremos ajudar ao Brasil a conseguir alcançar, como temos que alcançar também nós, no interno da União Europeia, os objetivos que são bem ambiciosos do Acordo de Paris, e desse ponto de vista, todos os esforços que podamos fazer nessa direção, eu acho que vão redundar no benefício do Brasil, em primeiro lugar, o benefício também do conjunto da humanidade, porque hoje esses desafios que são globais são desafios que temos que enfrentar juntos. Então, pensando um pouco em nossos ouvintes, não, do sector agrícola, vocês têm que ficar bem convencidos que há um grande respeito por o que se faz no agro brasileiro. Nós sabemos que há muitas experiências muito positivas no âmbito do agro brasileiro que nós queremos colocar justamente como exemplos nessa relação entre a União Europeia e o Mercosul. Agora estamos fazendo um trabalho importante e lá queremos, logicamente, contar com a participação do CNA, mas de todos os produtores agrícolas. Estamos fazendo um esforço de apresentar o que o Acordo União Europeia-Mercosul tem. Fizemos uma série de workshops durante os meses de outubro e novembro, e agora, os dias 8 e 9 de dezembro, vamos ter uma grande conferência onde estão convidados os representantes da sociedade civil brasileira, os produtores, as associações de produtores, justamente para ter a possibilidade de apresentar os bons exemplos, porque eu, Lígia, estou convencido que vocês têm muitos bons exemplos que têm que colocar lá na frente para explicar melhor o que o Brasil já tem feito e o que o Brasil está por fazer no futuro, justamente para ser apresentado, e nessa convicção que temos que o acordo vai justamente servir para colocar as boas práticas no top, as boas práticas como modelos a seguir, e ao contrário, juntos, conseguir combater as coisas que são erradas, sejam na União Europeia, e temos muitas delas erradas na União Europeia, mas também algumas erradas nos países do Mercosul, e lá queremos cooperar para, como parceiros que queremos ser, já somos com o caso do Brasil, mas com os países do Mercosul queremos ser ainda mais como parceiros, trabalhar juntos nessa direção, nesse esforço para o desenvolvimento sustentável. Embaixador, a gente falou sobre muitos temas aqui hoje, todos muito relevantes, né? Acho que o senhor trouxe agora, nesse final, mensagens importantes com relação ao evento. Já deixo aqui para todos que estão nos assistindo não perderem essa oportunidade, né, do produtor também de assistir esses eventos de esclarecimento sobre o Acordo Mercosul-União Europeia.
Nós estamos caminhando já para o final da nossa entrevista, infelizmente, mas como a gente está tendo aqui uma conversa franca e aberta sobre esses temas que tem, assim, às vezes também causado certa tensão entre o Brasil e a União Europeia quando a gente fala de agricultura, e principalmente uma desconfiança no produtor rural. A gente vê uma desconfiança mútua, né? Lá na Europa, os produtores muitas vezes fazendo até manifestações contra o acordo, porque temem a concorrência aqui com o agro brasileiro. E aqui no Brasil, muita gente também dizendo o seguinte, que hoje a nossa grande parceira comercial é a China, e que a nossa preocupação deveria ser com a China. Então eu queria, para a gente terminar essa conversa, que o senhor falasse para a gente por que o produtor brasileiro ainda precisa da União Europeia. Por que a gente tem que olhar também para a União Europeia com carinho e apoiar, né, que esse acordo consiga entrar em vigor o mais rápido possível. Eu participava esta mesma semana num evento com o colega, o ministro conselheiro da Embaixada da China, e então, tanto ele como eu recordamos que a parceria entre a União Europeia e a China é uma parceria bem importante. Nós também somos parceiros deles, como vocês são com a China. Então, sem nenhum desrespeito, tudo o contrário, com uma grande admiração por a China, por esforços que ele tem feito nos últimos anos sobre o seu desenvolvimento. Mas nós achamos que a União Europeia oferece aos países do Mercosul esse ideário comum, realmente os valores que são valores da sociedade dos países do Mercosul, e muito particularmente do Brasil, são os mesmos valores que nós defendemos. Vocês defendem a democracia, são uma democracia viva e forte. Vamos ter eleições municipais agora mesmo aqui no Brasil, no segundo turno. Vocês são um país que acredita nos direitos humanos. Vocês são um país, sobretudo, que acredita sobre o livre comércio e sobre a livre empresa. A atividade do sector agrícola é um bom exemplo disso. Esses são valores que também são muito defendidos e muito valorizados, eu diria, dentro da União Europeia. Então, nós achamos que realmente somos parceiros importantes. Sem dúvida, a China é um poder em crescimento, mas você, por exemplo, se coloca, eu gosto muito de usar essa imagem, porque eu acho que é muito expressiva, que, por exemplo, coloca os investimentos que as empresas europeias, no seu conjunto, todos os países da União Europeia fazem aqui no Brasil, e depois compara com os investimentos que as empresas europeias fazem em um mercado tão importante como a China. As do Brasil são muito importantes. Para chegar ao nível do Brasil, você tem que colocar juntos os investimentos da União Europeia na China e na Índia, que nenhum deles são países pequenos. Então, se você colocar os dois países juntos, é quando chega ao volume dos investimentos que a União Europeia faz aqui no Brasil. Então, nós somos já parceiros, não é uma coisa que o sector privado, seja brasileiro, seja europeu, já tem descobrido há muito tempo, e o que o acordo vai dar é justamente que essa parceria vai ser mais intensa. Vamos poder estabelecer primeiro, o acesso muito mais livre, com menor custo para os mercados, seja o mercado europeu como o mercado dos países do Mercosul, e também vai ser, eu acho, uma aposta para ir desenvolvimento padrões no âmbitos dos diferentes âmbitos da atividade econômica. Então, eu acredito que realmente sim, com todo o respeito que temos à China, eu acho que ainda essa relação histórica, cultural que os países do Mercosul têm com a União Europeia é muito forte, e o que queremos é desenvolver, não competindo, vamos dizer, nesse ponto de vista do acordo, mas sim respeitando o que achamos que é positivo. Para nós, a União Europeia oferece um modelo que é o mesmo que tem os países do Mercosul têm escolhido no passado. E falando com os produtores agrícolas, eles sabem como é o mercado europeu, um mercado exigente, porque os consumidores europeus, como os consumidores brasileiros, são cada vez mais exigentes, e por isso, porque vocês têm uma produção que sim, é resultado também de uma exigência do ponto de vista da produção, eu acho que para vocês o mercado europeu continua a ser importante, como para as empresas europeias também o mercado dos países do Mercosul continua a ser realmente muito interessante. E eu sempre falo que se fala muito dos bons resultados que o sector do agro vai ter com o acordo União Europeia-Mercosul. Eu estou convencido disso, mas também eu estou seguro que muitas das atividades industriais brasileiras, das atividades do sector serviços brasileiros também vão ter bons resultados, e também
o sector agrícola europeu, com uma certa especialização, também vai ter bons resultados. Então, acho que, ao final, o que é positivo do acordo de livre comércio é que realmente gera riqueza. E nós temos visto, com experiências, com acordos de livre comércio com outros lugares do mundo, até na Ásia, por exemplo, no âmbito da Coreia do Sul, lá, por exemplo, temos resultados muito positivos. Criamos riqueza dos dois lados, criamos investimentos dos dois lados e o acordo foi positivo. Desse ponto de vista, acreditamos realmente que o acordo União Europeia-Mercosul é uma aposta de futuro e o que temos que fazer é finalizar esse processo de assinatura, de ratificação, restabelecer essa confiança que está muito baseado justamente nos esforços do governo brasileiro e estamos seguros que vai continuar a fazer o apoio do sector privado e o sector privado agrícola, particularmente através da CNA, sempre tem dado esse apoio ao acordo e queremos continuar a ter esse apoio para conseguir realmente esse objetivo que eu acho que vai ser muito positivo para as duas partes. Muito obrigada, embaixador. Certamente o setor agropecuário sempre apoiou, né, a negociação do acordo, a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia e continuamos apoiando. Agradeço demais ao senhor pela presença hoje aqui no Mundo Agro, por essa conversa franca, por falar para a gente a posição da União Europeia com relação ao comércio internacional e o setor agropecuário. Muito obrigado por ter acompanhado o Mundo Agro. Este foi o nosso programa com o embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Banhes. Até o próximo.